a segunda pessoa da Santíssima Trindade veio ao mundo através do Espírito Santo. Seja bem-vindo. No programa de hoje falamos da devoção ao Divino Espírito Santo. Vamos conhecer a semana de festas do Império da Rua do Conde, em Santa Luzia de Angra do Heroísmo, comemorando também os seus 150 anos de existência. Festejos religiosos que ficaram marcados pelas condicionantes da pandemia, mas sempre com a mesma fé. Foi através da Rainha Santa Isabel que surgiu o culto ao Divino Espírito Santo, algo que acabou por ter a expressão nos Açores, convidando o povo para a festa da partilha. Os donatários das ilhas trouxeram esta tradição e coroas para o arquipélago, mantendo-se até aos tempos de hoje com uma devoção inexplicável. Aqui permaneceu porque nós somos ilhas que estremecem e caem. E porque estremecem e caem, agarram-se ao sobrenatural. E este sobrenatural, o Espírito Santo, o pneuma divino, o sopro divino que nos acompanha a todos, é aquele que dá alento, vida e força ao significado da nossa vida. E daqui permanecer ainda nos tempos de hoje as festas em honra do Divino Espírito Santo. E como disse, e disse muito bem, foi a Rainha Santa Isabel, a esposa do rei Dom Dinis, que dá impulso a estas festas. Recebe como presente de casamento a vila de Alenquer, e na sua vila de Alenquer, ela no domingo de Pentecostes fazia um almoço e convidava os pobres. Sentava à cabeceira da mesa uma criança e colocava-lhe a coroa real. E como vê, se nós tirarmos o significado sagrado da coroa, nós vemos que, afinal de contas, é a coroa real, sem os emblemas civis. E depois, a partir daqui, toda a gente quis imitar a serenidade, o amor e a felicidade da Rainha das Rosas. Que levais nesse regaço, Senhora Rosas? E era pão para os pobres. E aqui está todo este significado, sob a invocação do Divino Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o amor. O Espírito Santo é amor. O Pai, na sua autoconsciência, gera o Filho. Entre o Filho e o Pai estabelece uma relação de amor, e essa relação de amor é o Espírito Santo. Uma fé com raízes profundas, mantida também através do erguer dos impérios do Espírito Santo. O certo é que a maior prova da devoção pelo Divino está espelhada nos festejos, que não partem da Igreja, mas sim espontaneamente do povo. Cláudia, Patrícia e Carla são um exemplo disso. 3 mulheres que arregaçaram mangas para formar a Comissão de Festas do Império da Rua do Conde, em Santa Luzia de Angra do Heroísmo. Nós fomos criadas com estes costumes religiosos. Nós todas somos católicas e desde pequeninas que nos são incutidos pelos nossos pais e familiares as festas em louvor ao Divino Espírito Santo. Portanto, já está entranhado no nosso ADN as festas. Felizmente nós nunca passamos nenhuma situação menos boa, como os sismos, terremotos, como já tem vindo a acontecer nos Açores.
e os açorianos, de forma geral, em todas as ilhas, agarram-se muito ao Espírito Santo, são muito devotos. Portanto, nós, por essa devoção e o respeito que temos ao Espírito Santo, e porque nos conhecemos umas às outras muito bem, e falámos entre todas e aceitámos este desafio, que foi em 2019, portanto, pegar neste império, no nosso império, e fazer angariação de fundos para se realizar as festas. Infelizmente, não foi possível devido à pandemia, e o ano passado tivemos que suspender todas as festividades. Este ano foi pedida autorização, foi-nos concedida a autorização pela Direção Regional da Saúde. E aqui estão a dar o seu melhor em 2 anos de comissão, apesar de ter um gosto diferente devido à pandemia. Em 2021, com a responsabilidade de também assinalar os 150 anos deste império, fundado em 1871, composto por 36 coroas e 7 bandeiras, incluindo as oferecidas por estas mulheres. Este império situa-se na Rua de Conde da Praia da Vitória, na freguesia de Santa Luzia, em Angra do Heroísmo. Foi fundado em 1871, é constituído por irmãos, uma comissão zeladora e por uma comissão de festas. Nós somos os responsáveis pela organização e toda a logística das festas, e este ano o império comemora 150 anos. Portanto, o papel das mordomas aqui deste império é circular as coroas, fazer com que elas vão à casa de todos os irmãos. Organizamos também festas e eventos, de forma a angariação de fundos para que se possa realizar as festas. Fazemos melhorias aqui no império, como este ano foi necessário, porque já estava degradado alguns. Portanto, a fachada, as janelas, foi preciso substituir. Também angariamos fundos para esses fins. Também somos responsáveis por toda a festa, a organização de toda a festa e pelo programa que decorrerá naquela semana de festas em louvor ao Divino Espírito Santo. Em tempos normais, a semana de festas era totalmente diferente, aberta a toda a freguesia, sem restrições e com entrada livre no império. Agora o espírito é outro, mas com a mesma fé, pedindo ao Divino proteção e melhores dias perante a pandemia. Podia-se beijar os cetros, tocar nas coroas, hoje em dia não. Existem regras muito específicas e que todos os irmãos adotaram bem e estão a respeitar todas as regras que que nos foram impostas pela Direção Regional da Saúde e que transmitimos aos nossos irmãos aqui do Império. Num tempo sem Covid, existe ceia, pezinhos, existe cantorias, conjuntos, a parte profana, assim dizendo, e não tão religiosa, mas também há a recitação do terço, a adoração da coroa e do Espírito Santo, aqui no Império. Portanto, este ano só nos foi permitido pela Direção Regional da Saúde a adoração do Espírito Santo, a recitação do terço e a distribuição das ofrendas e das esmolas porta a porta. Nesta freguesia existem 3 impérios. Todos eles têm de fazer festas durante esta época do Espírito Santo, dividindo-se por 3 domingos. Para além dos terços, entrega de esmolas e ofrendas e de todos os festejos que existiam em tempos normais, há a coroação, o culminar de toda a semana. As coroas vão à casa de todas as pessoas, pelo menos uma semana. Há pessoas que pedem mais tempo. Portanto, durante o ano inteiro, quando se chega à semana das festas, as coroas são todas recolhidas, são limpas e reparadas as que são necessárias, reparos, e depois ficam aqui no altar e dentro do Império para a recitação do terço e durante a semana toda das festas. E no domingo, que é o domingo de coroação, existe normalmente uma procissão que sai daqui do Império, vai à igreja, na igreja há a missa, há a coroação no final da missa,
das pessoas, não existe limite de pessoas, enquanto houver coroas. Neste império existem 35 coroas. Nós este ano aumentamos o património porque deixamos mais uma coroa e uma bandeira comemorativa aos 150 anos. Portanto, enquanto houver coroas e gente para coroar, fazem-se as coroações. E depois há a procissão habitual em todas as freguesias, aqui ao redor de algumas ruas. Este ano, de forma muito peculiar, nós só vamos coroar. Serão 12 pessoas a coroar na igreja, somente apenas na igreja, à frente do altar. Não há procissão de coroação a seguir. Nem do Império para a igreja, nem da igreja para o Império. Mais um ano de coração apertado, onde as pessoas saíram à rua para rezar o terço, respeitando as medidas impostas. Mas, afinal de contas, qual o significado deste momento? É uma maneira de agradecer e de pedir a Deus também pelas intenções dos irmãos e por tudo aquilo que tem vindo a acontecer. Também esta situação pandémica tem unido muitas pessoas aqui e tem vindo bastante gente a recitar o terço connosco devido a estas situações. A segunda pessoa da Santíssima Trindade veio ao mundo através do Espírito Santo. São Lucas. Ave, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria perturbou-se. E o anjo disse: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Mas como é que isso vai acontecer se eu não conheço o homem? O Espírito Santo baixará sobre ti e a força do Altíssimo há de envolver-te com a sua sombra. E aqui está o terço. A primeira parte da Ave Maria foi rezada pelo anjo Gabriel. Ave, ó cheia da graça, o Senhor está contigo. Depois o anjo diz a Maria que Isabel, já entrada em anos, aquela que era dita estéril, vai ser mãe e já está no 6º mês de gestação. Maria vai ao encontro de Isabel. E quando as duas se encontram, Isabel diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Segunda parte da Ave Maria. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Quando vi a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bendita és tu porque acreditaste no cumprimento daquelas coisas que te foram ditas da parte do Senhor. E a terceira parte da Ave Maria foi quando Nestório negou a maternidade divina de Maria. Em Éfeso reuniram-se os bispos, os presbíteros e os diáconos e o povo de Deus para defenderem a maternidade divina de Maria e condenarem a opinião heresis. Em grego, a opinião diz heresis, a heresia. E vieram para a rua de velas acesas a dizer: Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora, mas sobretudo na hora da nossa morte. No velho grego, ai a Maria mater tudo, é o... Isto é bonito, isto tem significado. Daqui nós rezarmos o terço, daqui o significado do terço, que está relacionado com o nascimento de Jesus também. Ave, ó cheia de graça, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo há de envolver-te com a sua sombra. Dentro do que foi permitido, distribuíram 600 ofrendas, consoante o número de irmãos deste império. Depois foram entregues 150 esmolas de carne, pão e vinho aos mais necessitados. Penso que é uma altura de partilha, de união,
em que o sentido do Divino Espírito Santo é mesmo esse partilhar e dar às pessoas, principalmente aos mais carenciados. Na Eucaristia, o pão transforma-se em carne, o vinho transforma-se no sangue. Na partilha dos dons, das dádivas que a terra nos dá, é precisamente o pão, a carne e o vinho. E isto, para mim, é sublime. Isto, para mim, tem um significado profundo, o significado do amor. A carne somos nós, que nos entregamos uns aos outros, naquilo que damos, naquilo que somos, no bem que nós fazemos. E isto é uma ágape, é uma caridade profunda. São João, na sua primeira carta, diz-nos: Deus é amor, o Theos agape est. Deus caritas est. Deus é amor. E aqui está toda esta sublimidade de amor. E é necessário que nós vejamos, nesta perspectiva, o significado das festas do Divino Espírito Santo. As festividades em louvor ao Divino são incutidas nas diferentes gerações, desde tenra idade. Mesmo que não sejam realizadas na sua plenitude, não são esquecidas. Neste caso, também como forma de assinalar os 150 anos de um império que mantém vivo este culto. Emanuel Félix escreveu um poema alusivo a este momento. Veio do céu intensa e crua e mora no cimo da rua, num templo de cantaria. Uma luz que é minha e tua, que protege e apazigua, que esquece a alumia. Luz que nos abraça tanto, que nos cobre com seu manto, ao redor de toda a ilha, e que faz em cada canto do Divino Espírito Santo pão e amor que se partilha. Seus dons sejam pedraria dos degraus da escadaria, que nos leva em suas mãos a viver em harmonia e a lembrar a cada dia que somos todos irmãos. Esta Comissão de Festas termina assim as suas funções, deixando para além da coroa e bandeira alusivas aos festejos dos 150 anos deste Império, um legado que passa por diferentes reparações, obras, pinturas, toalhas de linho, cortinas, aplicação de folha de ouro no altar e não só. Quanto a mim, despeço-me por hoje, com destaque para a devoção no Divino. Até amanhã.